Continuidade à nossa adoração a esse Deus maravilhoso, cujo qual prestamos esse culto nessa noite. Eu quero convidar a Andressa. A Andressa vai cantar uma mensagem especial, uma mensagem musical. Por favor, Andressa. Que Deus mais uma vez te use, Andressa, e o Espírito Santo fale bem alto ao nosso coração. Deus abençoe você. Em adoração e louvor nós vamos ouvir esta mensagem musical para agradecimento ao nosso Deus. Boa noite a todos. O hino que eu irei cantar, ele fala sobre o pedido de Salomão por sabedoria para guiar o povo. E o meu intuito é que nós possamos fazer o mesmo pedido para que Deus possa guiar a nossa vida, nos dar sabedoria para que possamos seguir os seus passos. Senhor, me ajoelho para direção pedir. Aqui está o povo que preciso conduzir, mas sou jovem limitado e não sei o que fazer. Sou humano e incapaz de cumprir o teu querer. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riqueza, não quero aplausos ou grandezas, já que posso escolher. Humildemente eu te peço, eu quero a luz do teu saber. Senhor, tu nos guiaste através de gerações. Imploro discernimento para sábias decisões. Ilumina minha mente, pois perfeito é o teu pensar, ensinando o teu servo a saber te escutar. O meu pedido
Deus seja louvado. Continue usando sua voz, Andressa, para engrandecimento do nome do nosso Deus. Pastor Coelho, por favor. Pastor Coelho, desde sexta-feira, tem sido usado por Deus. O Espírito Santo tem capacitado a trazer mensagens do céu, falando à nossa família, falando sobre quão valioso é lutarmos por cada um dos nossos aqui nessa terra. Pastor, mais uma vez o povo veio sedento para ouvir a voz de Jesus através do Senhor. Mas antes disso nós temos algo aqui para o Senhor. Uma singela lembrança. Eu sei que talvez nós estamos aqui tentando materializar um pouco do carinho que a igreja tem por ti. E nós queríamos agora trazer, eu não sei quem que está... Ah, foi você? Foi você, filha. Ah... É uma lembrança da igreja de Vila Alpina. Pode entregar, filha. Pelo carinho, pela amizade, pelo desprendimento e não se importar com feriado, com tudo e vir aqui para atender o chamado de Deus. É só uma lembrancinha. A igreja que não é curiosa, não precisa abrir, não precisa não. Vamos abrir, né? Se vocês são curiosos, eu sou. Já viu como é que o homem abre as coisas, né? Rapaz, eu tô quase rasgando a sacola também, ó. Pronto. Olha aqui, irmãos. Bom gosto. Muito obrigado, irmãos queridos. A amizade de vocês. Muito obrigado. Eu peço a Deus que me ajude a usar essa camisa para honrar o nome dele. Louvado seja Deus. Obrigado. Deus abençoe muito vocês, viu, irmãos? Deus abençoe ricamente a vida de vocês. Amém. Obrigado, pastor. Deus te abençoe, meu amigo. Eu queria orar com o senhor. Oh, amém. Claro. Eu queria orar aqui com o pastor Coelho. Eu peço a você que a atitude de reverência incline a sua fronte. Maravilhoso Deus. Quando o Senhor aqui andou por essa terra, o Senhor aliviava o sofrimento de famílias por meio de milagres, palavras, instruções e até por meio de multiplicação do pão físico e espiritual. Hoje, nos nossos dias, o Senhor nos tem falado por meio de homens de Deus. O Senhor, por meio do Espírito Santo, tem iluminado os seus servos para trazerem o recado do céu, para que venha preencher a nossa alma, venha transpor as barreiras e os obstáculos dos problemas que muitas vezes impedem o nosso crescimento. E eu tenho absoluta certeza que o Senhor tem feito isso há 32 anos por meio do pastor Coelho. Eu não peço apenas, ó Deus, uma bênção especial a ele, mas eu coloco aqui a Célia, que tem sido suporte ao longo deste ministério. Coloco também, ó Deus, a Ellen, coloco o Renan, coloco esta família especial em tuas mãos. Ó Senhor Deus, unge os lábios do pastor Coelho, continue o abençoando, sustentando com o teu braço forte, para que por toda a sua vida, ó Deus, ele possa levantar o estandarte do Evangelho e o nome de Cristo Jesus venha a ser exaltado por meio deste teu servo, Pai querido. Nós consagramos mais uma vez a vida do teu servo em tuas mãos. Consagramos a sua família. E que nesta noite, por mais uma vez, o Senhor o utilize de forma poderosa para falar à tua igreja. É o que nós te pedimos por Cristo Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 3. Versículo 1. Daniel capítulo 3, versículo 1. Mais tarde o rei Nabucodonosor mandou construir uma imagem de ouro de 60 côvados de altura e 6 côvados de largura, isto é, 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura. Ele ergueu na planície de Durá, na província da Babilônia.
Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, vice-reis, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias, para que viessem participar da dedicação da estátua que ele havia determinado que fosse levantada. Eu gostaria que neste momento vocês me acompanhassem mentalmente a esta planície. Vamos imaginar neste momento que nós, todos, a igreja, que naquele momento ali daquela festa, nós também estamos ali. A planície tinha o nome de Dura. Ficava localizado dentro da província da Babilônia. E neste local, o rei Nabucodonosor havia congregado todos os seus líderes. Nabucodonosor convocou todos os governantes, todos os seus príncipes, todos os seus oficiais do seu imenso reino, para que estivessem ali naquele dia. Tinha um objetivo. Imagine o quadro. Multidões de pessoas ali, naquela festa espiritual, vestidos segundo os diferentes trajes de cada região, de cada povo, de cada costume, falando línguas diferentes, uma festa, uma mistura, um misto de gente. Todos haviam se reunido naquela planície com um único propósito. Foram ali para adorar o Deus do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, diz o texto, havia levantado esta enorme estátua, imagem de ouro. Não era totalmente de ouro, mas era banhada a ouro. Aproximadamente 30 metros de altura, como disse a palavra de Deus. Imagine o tamanho. Como diz lá em Minas, né? Era uma baita de uma estátua, né? Quase 30 metros de altura. Altura de um prédio que é de uns 9, 10 andares. 10 andares. Imagina o tamanho daquela estátua. Assim então, Nabucodonosor, todos os líderes chegaram àquela planície com o propósito de adorar aquela estátua. Deveriam se curvar àquela estátua. Se curvar em atitude de adoração, aquela enorme estátua de ouro. E a ordem era o seguinte: assim que a orquestra real começasse a tocar os instrumentos, a orientação ela era clara, para que todos pudessem entender e não tivesse dúvida nenhuma, porque era uma ordem real. Quando a orquestra tocasse, todos deveriam se curvar diante daquela estátua. Ou morreriam queimados, ou assados dentro da fornalha. A ordem foi dada, todos se dobraram diante da estátua. Trazendo isso para os nossos dias, irmãos, amigos e queridos, será que nós não enfrentamos no nosso dia a dia esse mesmo tipo de coisa? Quantas vezes o inimigo coloca diante de nós alguma coisa e dá ordem para que nós nos curvemos diante daquilo? Quantas estátuas ele tem colocado em nossas vidas? E quem sabe muitos de nós estamos aí nos curvando diante dessas estátuas. Ou desses deuses que ele coloca diante de nós. A ordem foi dada, todos se dobraram, menos 3. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se recusaram a curvar-se diante do Deus, do rei Nabucodonosor. No capítulo anterior, depois vocês vão ler em casa,
nos informa que esses 3 homens foram trazidos presos de Jerusalém pelos caldeus e levados ali para a Babilônia. Viviam num palácio. Ali foi ensinado a língua dos caldeus. E junto com o profeta Daniel foram nomeados líderes daquele governo. Homens inteligentes, capazes. E agora, neste momento, onde todos os líderes estavam, naquela cerimônia, homens de outras nações, todos se curvaram diante da estátua, em obediência ao decreto do rei. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram à determinação do rei. Líderes invejosos correram e comunicaram isso ao rei. E ao ouvir isso, o rei se enfureceu. Vejam aí. Capítulo 3, o versículo 13. Olha o que diz. Assim que ouviu essa declaração, Nabucodonosor encolerizou-se terrivelmente. Terrivelmente. Um ódio, uma raiva muito grande. Se enfureceu. Seu pensamento entrou em ebulição. Como que membros do seu governo ousam se colocar em desobediência contra mim? Como membros do meu governo têm a ousadia de desobedecer uma ordem minha? Ferveu o coração dele de raiva e de ódio. E naqueles dias não era novidade nenhuma, especialmente lá em Babilônia, punir os rebeldes aos decretos reais, lançando-os na fornalha ardente. Era um costume deles. Portanto, Nabucodonosor estava tão acostumado a ver os corpos sendo lançados nas fornalhas públicas, vendo os clarões instantâneos, não é, dos corpos em chamas, sentiu o cheiro de carne queimada. E agora o rei estava com tamanha fúria. O que fazer com aqueles homens? Veja o versículo 14. E Nabucodonosor lhes questionou. Mandou os soldados prender esses homens. E eles foram levados até Nabucodonosor. E ele então fez a pergunta: ó Sadraque, Mesaque, Abednego, é mesmo verdade? Ele não estava acreditando, irmãos. Porque eram pessoas da sua confiança. Ele gostava daqueles líderes. Ele treinou aqueles rapazes. Ele preparou aqueles homens. E ele diz aqui: é mesmo verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que eu edifiquei? Pois de agora em diante, ele disse no versículo 15, ficai atentos quando ouvirdes o som. Ele achou que eles não tinham ouvido, não é, o som da orquestra. E ele não tinha costume de fazer isso, ele deu uma segunda chance. E ele diz assim: então agora, fiquem atentos, quando ouvirdes a voz, quando ouvirdes o som da corneta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todos os demais instrumentos entoando suas músicas, melhor será, imediatamente, que vos prostres e adores a estátua que fiz. Daí, pois, ouvidos
a esta advertência, pois será bem melhor. Se não prestardes o vosso culto à imagem de ouro, sereis atirados sumariamente, diz a minha tradução aqui. Sumariamente, sem questionar, sumariamente, numa fornalha em chamas. Agora isso aqui me impressionou muito, irmãos. Olha o que ele diz. E eu vos digo que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Imaginem, que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sabe, amigos, agora, irmãos, a resposta que esses rapazes deram foi demais. Misericórdia, irmãos. Versículo 16. Então Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, tremendo de medo. É isso aí na sua Bíblia? Foi nada, irmãos? Não, que isso. Tinham fé, irmãos. E eu anotei aqui na minha Bíblia um pensamento que eu li não sei aonde, eu achei interessante. Eu anotei de lápis aqui na minha Bíblia, no rodapé da minha Bíblia, que diz assim, olha, fé não é crer apenas nas evidências e obedecer apesar das consequências. Não é demais esse pensamento? Vou ler de novo. Eu não sei onde eu li, eu não coloquei a referência aqui, mas eu anotei aqui. Fé não é crer apesar das evidências, é obedecer apesar das consequências. E então, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos condenados por isso e lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós cultuamos, pode livrar-nos. E antes de terminar esse texto aqui, me veio à memória agora aquele verso que está lá, se não me engano, em Lucas 1,37, que nada é impossível para este Deus, nada é impossível para este Deus, nada é impossível para este Deus, irmãos, nada. E eles sabiam disso, irmãos, e eles então disseram, e ele nos livrará das tuas mãos, ó majestade. Versículo 18. É aí que me impressiona. Esse 18 aqui é o mais impressionante de todos eles. Que ele diz assim, olha, contudo, se ele não nos livrar, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, tampouco adoraremos a estátua que ergueste. Fé não é crer apesar das evidências, é obedecer apesar das consequências. A orquestra tocou e eles não se curvaram. E agora o rei estava com uma fúria maior ainda. Ordenou aos soldados que aquecessem a fornalha 7 vezes mais. Estava tão quente aquilo, irmãos, que o texto bíblico nos informa que os soldados que foram jogar aqueles rapazes na fornalha morreram pela quentura, pelo calor da fornalha. Irmãos, queridos, com toda certeza, estes hebreus, Sadraque, Mesaque e Abednego, não queriam morrer. Ninguém quer morrer, irmãos. Não nascemos para morrer. A morte é algo estranho para nós. E eles não queriam morrer. Eram humanos como eu e você. E só um louco iria querer morrer numa situação daquela. Uma fornalha ardente. Mas estes homens possuíam uma fé. Uma fé grande. Que não foi conseguida assim por acaso. Com muito relacionamento, intimidade com este Deus. Uma fé que foi colocada em seus corações pelo Espírito de Deus por meio da comunhão, do relacionamento, da intimidade que eles
mantinham com Deus. Eles sabiam quem era este Deus. Eles sabiam quem era o Deus deles, irmãos. Eles não tinham dúvida. Por isso eles falaram: ó rei, nem precisamos pensar no que o Senhor acabou de nos propor. O nosso Deus é capaz de nos livrar desta fornalha, mas, mesmo que Ele não nos salve, nós não adoraremos a imagem. O resto da história os irmãos já conhecem. Provavelmente a notícia se espalhou rapidamente no meio daquela multidão na planície de Dura, um foi falando para o outro, e a notícia correu rapidamente, multidões curiosas se juntaram do mesmo do mesmo jeito que faziam no Velho Oeste antigamente para ver os enforcamentos. O povo queria estar mais perto para ver os jovens serem lançados na fornalha. As pessoas se esforçaram, se acotovelavam ali violentamente, querendo estar junto para olhar, para ver. A corte real chegou, o rei tomou seu assento, obviamente a uma distância segura do calor daquela fornalha, mas num lugar onde ele pudesse ver todos os detalhes. Perto o suficiente para testemunhar a queima daqueles infiéis. Então os 3 foram amarrados e jogados lá dentro pelos soldados. Algo inesperado acontece. Não houve aquela incandescência súbita de corpos sendo queimados e assados. Não houve cheiro de carne assada. O rei, com certeza, ficou perplexo ali na sua cadeira real. Olhou bem. Naquela época não tinha óculos, mas eu acho que se ele tivesse óculos, ele tinha tirado o óculos. Olhado assim, falei: não é possível. Não estou acreditando no que eu estou vendo. Eu acho que ele fez isso, só não tirou o óculos porque não tinha óculos. Então pediu: tem um óculos aí? Eu não estou enxergando direito, estou vendo algo ali que muito estranho. Vira-se para um dos seus conselheiros que estava ali ao lado e pergunta: vem cá, quantos homens nós julgamos lá dentro? Será que um soldado não caiu junto, não? Quantos homens nós jogamos ali dentro? 3 foi a resposta. Mas ele disse: eu estou vendo aqui. Estou vendo 4. Versos 24. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, assustado, levantou-se depressa e indagou aos seus conselheiros: não lançamos 3 homens amarrados dentro da fornalha em chamas? E todos responderam: sim, ó rei, nós fizemos assim. Foram 3. Então o rei exclamou: pois então, vede isto. Há 4 homens desamarrados lá dentro, e nada sofrem, estão ilesos. E o 4º é parecido com quem? Quem é que estava ali? Jesus Cristo. Jesus estava ali, irmãos. Irmãos, é interessante como um rei ímpio como Nabucodonosor reconhece que Deus estava ali presente com aqueles homens. E ele diz: o 4º parece ser o Filho de Deus. Irmãos, isso não é em vão. Porque a glória de Deus, irmãos, não tem como ficar oculta. Aliás, todas as vezes que os anjos apareceram nas Escrituras, estão vestidos de branco e reluzem com um brilho celestial. Não tem como esconder a glória de Deus, o brilho de Deus. E o brilho de Deus ali presente reluzia mais do que aquelas chamas da fornalha, que foram aquecidas 7 vezes mais. Ali estava o testemunho, saindo dos lábios de um rei ímpio. O 4º é parecido com o Filho de Deus. Jesus estava ali. Cristo apareceu junto com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha.
dentro da crise daqueles rapazes. Aquela era uma questão de vida ou morte. Aquela era uma questão, irmãos, de crise na vida daqueles homens, uma situação sem nenhuma esperança humana. Uma situação que precisava de um milagre de Deus. E o texto diz que Cristo caminhou ali dentro daquela fornalha e se colocou entre aqueles homens e os confortou. Cristo entrou na crise para salvá-los e libertá-los. Por isso, irmãos, que eu estou contando essa mensagem, essa história, porque essa mensagem é para mim e para vocês, para cada um de nós. Irmãos, eu não sei como é que está a sua vida, não sei como é que está o seu casamento, não sei como é que está, não conheço a sua família. Mas se porventura, se tiver alguém aqui nesta noite que está passando por uma fornalha, por uma crise, chame Jesus para dentro da sua crise. Se for preciso, se for necessário, Ele mesmo vai estar ali dentro, como esteve com aqueles 3 rapazes. Ele não mandou um anjo, não mandou Gabriel, Ele foi lá. Se for preciso, Jesus entra dentro da sua crise, dentro da sua fornalha. Mas você precisa ter fé. Você precisa ter fé. Fé apesar das consequências. Devemos trazer Jesus Cristo para dentro das nossas crises, irmãos. Jesus Cristo não entrou na crise daqueles homens para impressionar o coração daquele ímpio rei. Porque ele já havia feito isso no capítulo anterior, se vocês lerem a história, depois os irmãos leem. Quando Daniel interpretou o sonho de Nabucodonosor, e naquela ocasião Nabucodonosor havia se declarado, irmãos, no capítulo 2, no versículo 47, se não me falha a memória, ele diz lá, certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses. Ele já sabia que o Deus de Daniel era o Deus verdadeiro. Então Deus não entrou ali para impressionar aquele ímpio rei, irmãos. Ele entrou ali para salvar a vida daqueles rapazes, daqueles homens. O rei se esqueceu rapidamente, irmãos, do que tinha dito. Cristo não foi àquele local para uma visita evangelística. Deus conhecia o coração daquele rei ímpio e sabia que milagres impressionam a mente dos incrédulos só por um momento. Milagres impressionam a vida dos incrédulos só por um momento. Na verdade, Cristo entrou naquela crise, naquela fornalha, na crise daqueles homens, por uma única razão, para salvá-los, para libertá-los, intervir em favor deles. Foi confortar, foi ajudar, foi salvar aqueles homens, porque Ele os amava. E você acha que Jesus não vai entrar na sua crise? Claro que vai. Claro que vai. O Senhor da glória se comprometeu com aqueles homens na hora da crise e pode se comprometer com você também nos momentos de crise da sua vida, do seu lar, da sua família. Uma coisa é crer em Jesus como um Deus Salvador, outra coisa é confiar tudo a Ele. Confiar significa entregar, acreditar, encarregar. Então confiar em Cristo quer dizer entregar sua vida totalmente a Ele, encarregando-o de cuidar dos seus problemas, das suas lutas. Que tipo de crise você está enfrentando na sua vida? Financeira? Mental? Física? Emocional? No seu trabalho? Nos seus negócios? Espiritual? Como estamos neste final de semana de família, né? É na sua família? É o seu casamento? Está querendo desistir do seu casamento? Como desistir do seu casamento? Você não confia em Jesus? Chame Jesus para dentro da sua crise, nada é impossível para este Deus. Ele pode mudar o seu coração, pode mudar o coração da sua esposa, pode mudar o coração, Ele pode mudar, Ele pode transformar, Ele pode salvar.
Chame Jesus para dentro da sua crise. Uma definição da palavra crise, segundo o dicionário, crise significa um momento decisivo, uma alteração repentina do curso de algo. Então, de repente, o curso da sua vida, do seu casamento, da sua família, mudou para pior. Chame Jesus para dentro da sua crise. Você está dentro de uma circunstância tão séria que só um milagre pode salvá-lo? Chame Jesus para dentro da sua crise. Tem diferentes tipos de crise, não é, irmãos? Financeira, espiritual, crise de decisão, crise conjugal, familiar. Não sei qual a crise que você está passando por ela. Quem são os fazedores de crise na nossa vida? São os invejosos, os fofoqueiros, traidores, cegos espirituais, e por trás disso está o diabo, nosso inimigo. Ele é o maior fazedor de crise. E se você está atravessando uma crise assim, então você precisa trazer Jesus Cristo para dentro da sua crise. Não tem outra saída, irmãos. E mesmo no meio de uma crise, nós podemos tirar algumas lições que podem nos ajudar. As crises nos abrem novos horizontes e perspectivas espirituais. Nos aproxima mais de Deus. Nos ensina. Em outras palavras, as crises nos tornam mestres na vida. Revelam os verdadeiros amigos. A crise ou elas nos identificam com Jesus Cristo, como eu disse, nos aproxima mais de Jesus. Como podemos vencer as crises na família? Orando a Deus. Recordando as promessas de Deus para você, para nós. Você sabia que existe, isso depende da tradução bíblica, né? Existe na Bíblia 365 palavras que diz assim, não temas. 365. Dizendo, não temas. Acho que foi uma coincidência isso? Foi não. Uma para cada dia. Cada dia que você acordar, abrir os olhos, se você quiser, você pode ver uma promessa de Deus, dizendo, não temas, não tenha medo. Aqui eu mais gosto, que veio, sabe, como um milagre para mim. Eu estava numa dificuldade muito grande, lá em Belo Horizonte, sabe, uma dificuldade muito grande. Ontem eu comecei a contar um pouco da minha história para o pastor, nem sei se vou continuar, porque a minha história foi muito difícil, passei muitas dificuldades, sabe, e então, alguém colocou na minha mesa um pedaço de papel rasgado, uma ponta de papel. Alguém rasgou uma ponta de papel e escreveu esse texto que eu vou falar para vocês. Eu não reconheci a letra de ninguém, de nenhum amigo, de nenhuma secretária da associação, até hoje não sei quem é. No meu coração foi um anjo. Porque veio num momento que eu estava em crise. E o texto, Jeremias 1,8, na Bíblia, linguagem de hoje, diz assim, não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu o Senhor que está falando. Não é demais isso, irmãos? Eu gosto dela nessa versão linguagem de hoje, ou a Bíblia jovem. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. E aí, para te dar certeza que não é Jeremias, que não é anjo, que não é ninguém mais, ele assina embaixo. O nosso Deus assina embaixo dizendo, sou eu, o Senhor, que está falando. Demais isso, irmãos queridos. Por favor, não desista do seu casamento. Chame Jesus para dentro da sua crise. Não desista de lutar. Somente o Filho do Deus vivo pode resolver os seus problemas.
Tem um problema maior do que aquele de ser jogado numa fornalha, aquecida 7 vezes mais? Jesus livrou aqueles rapazes, pode te livrar também. Eu não sei, de repente a sua fornalha está sendo aquecida mais de 7 vezes, não é? Está difícil você aguentar suas lutas, as dificuldades, mas Jesus pode te salvar. Só Ele pode fazer o impossível acontecer, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Só Ele pode salvá-lo dessa fornalha de aflição. E eu termino repetindo o que eu repeti nessa mensagem. Chame Jesus para dentro da sua crise. Deus te abençoe. Você esqueceu tudo que foi falado nessa noite? Então, grave essa frase. Eu fiz questão de repetir várias vezes. Chame Jesus para dentro da sua crise. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, eu gostei muito de ter participado nesse final de semana aqui. Foi muito bom para a minha vida espiritual também, irmãos. Porque quando nós pastores estamos aqui pregando, nós pregamos primeiro para nós, irmãos. Não pense que eu preparei sermão aqui para vocês. Primeiro para mim e para minha família. Então isso me fortaleceu muito espiritualmente falando. Que Deus abençoe muito vocês, irmãos. Chame Jesus para dentro da sua crise quando ela vier. E se você está lá dentro da fornalha, então está na hora de chamar. Não é? Deus abençoe. Tem mais uma música ou nós terminamos? Não sei? Não, né? Tem? Ah, que bom. A moça cantou tão bonito, né? Canta bonito. Deus te abençoe, minha irmã. Te coloquei numa crise? Chama Jesus para dentro da sua crise. Mordomia cristã. Mordomia cristã. Minha casa será uma casa de bênção. Minha casa será um pedaço do céu. Nela estarão reunidos adoradores que só exaltam ao Deus verdadeiro e fiel. Minha casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti.
casa será reconhecida como um lugar de milagre e oração, onde Jesus tem prazer em ficar, onde o Espírito Santo habita, onde há prosperidade, amor e vida. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. Faça do meu coração tua casa todo dia. Esteja à vontade pra ficar e nunca mais partir. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Pois a casa que um dia te recebeu nunca mais saberá viver sem ti. Amém. Vamos orar, irmãos. Leve de pé. Muito obrigado, Linda, pelo hino. Senhor Deus, passamos aqui esse final de semana relembrando alguns pontos importantes sobre o nosso lar, sobre a nossa família. Na sexta-feira falamos sobre os nossos filhos, da preocupação que precisamos ter de ensiná-los em teus caminhos. Ontem nós falamos sobre o amor, falamos sobre o perdão. E hoje, Senhor Deus, finalizamos esta série te convidando para entrar em nossas crises. Por favor, Senhor Deus, tome posse da vida de cada um de nós. Tu és um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, um Deus que não muda. E o Senhor é hoje o mesmo Deus que entrou ali dentro daquela fornalha ardente para salvar aqueles rapazes. Por favor, Senhor, entre nas nossas fornalhas também. Aumente a nossa fé, a nossa confiança, o nosso relacionamento, a nossa intimidade com o Senhor. O Senhor é tudo o que nós temos. Querido Espírito Santo, nos convença dessas verdades maravilhosas. Pai querido, nós vamos sair agora da igreja, indo para casa, mas nós não queremos sair de perto do Senhor. Então nos acompanhe, toma-nos em tuas mãos, perdoe os nossos pecados e venha nos encher com a tua presença. Em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Deus abençoe, irmãos, e muito obrigado.